Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que horário você vai assistir esse vídeo que vai ficar permanente aqui nesse grupo do curso Literatura de Cordel, não é? Então, como a gente estudou ontem a interdisciplinidade, não é? Trazendo a literatura de cordel como ferramenta pedagógica, né? Então, a gente hoje vai ver a escola e a sala de aula e com a literatura de cordel como ferramenta de aprendizado, certo? Então, a gente sabe que a escola, o nome escola, a palavra escola, ela nomeia o estabelecimento onde acontece o ensino-aprendizagem, não é? Dispondo de alunos e professores. Então, nós podemos também definir a escola como um espaço físico formado por pessoas com culturas diversas, tendo como objetivo práticas educacionais que possam interferir e influenciar determinados sujeitos, não é? E suas práticas enquanto cidadão. Então, a escola, a educação, ela tem o objetivo exatamente de transformar as pessoas, não é? Então, a história, ela mostra, certo? A escola sendo usada como um meio de propagar ideologias e determinar a cultura dominante de uma região, de uma comunidade, de um território, né? Porém, a gente sabe que é no interior que os mais variados tipos de culturas são difundidos, não é? O espaço escolar ele também é propício para socializar as pessoas, não é? Ou seja, é na escola que acontece o processo de sociabilidade, onde o indivíduo ele encontra-se com o outro e consigo mesmo, produzindo seus saberes, relacionando-se entre si com verdades e entendendo pensamentos, racionalidade e tratando o conhecimento como com objetividade, como um objetivo de planejar a sua vida, né? Seja uma instituição de funcionamento público ou privado, a escola, ela deve oportunizar aos discentes situações de aprendizagens que sigam critérios, né? Que sigam critérios, que tenham embasamento, não é? E que propicie a evolução e desenvolvimento intelectual das pessoas, tá certo? Relacionada aos processos históricos, culturais, políticos, econômicos e científicos, tá certo? Portanto, a escola, ela torna-se assim essencial para a formação dos sujeitos na sociedade, não é? Então, sendo assim, então, né, uma instituição articulada à realidade de uma determinada comunidade,
ela precisa atualizar-se e preparar os sujeitos sociais para um mundo que ganha novas configurações diariamente, né? Aprontando-se para receber a pluralidade cultural e a variedade de conceitos sobre os valores, né? Sobre os valores das coisas e sobre os seus próprios valores, certo? Eu costumo dizer que na escola não ensina tudo, né? Claro que a gente tem mesmo que, mas a escola é onde ela envolve a gente com outras pessoas e com novos conhecimentos, né? Então, na atualidade, a escola ela enfrenta o desafio de apropriar-se das mudanças sociais e interagir com variadas formas de entender o mundo, certo? Questionar verdades e lidar com novos saberes, cumprindo a sua missão de socialização e de formação de um cidadão pleno, preparar o cidadão para esse mundo moderno, globalizado e veloz, né? Porque o mundo atual, ele tem uma velocidade imensa de mudar, né? Está sempre, principalmente no mundo da tecnologia, está sempre aparecendo coisas novas numa velocidade que, se a gente não estiver atento, a gente não acompanha, não é? Então, a escola ela tem uma representação social distinta, certo? Pois ela propicia o estabelecimento de relações e interações entre pessoas distintas, ocasionando trocas de afetividade também, né, gente? Que transformarão as pessoas, não é? Certo? Então, a escola contemporânea, ela compreende que precisa renovar o seu espaço, ofertando caminhos para o diálogo, considerando as formas de vida apresentadas por seus alunos e seus respectivos saberes, e repensar padrões éticos e morais, sua responsabilidade dentro da sociedade e sua capacidade de desenvolver habilidades e competência de maneira integrada e plena, certo? Então, a sala de aula, além de ser um espaço físico instituído dentro de uma escola, ocupado por aprendizes, que são os alunos, é um lugar com contexto social de construções históricas constituídas através do tempo, com possibilidades e partilha de fundamentos específicos. Tá certo? É um cenário de encontro entre docentes e discentes, entre professores e alunos, parametrado em ensino, aprendizagem, recursos didáticos, metodologias, estratégias, avaliações, cobranças, motivações e compreensão profunda do ser humano. Tá certo?
Então, exigências e desafios do mundo pós-moderno ressignificam a sala de aula, ocupando-o com discursos sobre interatividade, certo? Uma vez que é no seu interior que haverá, é no interior da sala de aula, né? Que haverá entre professor e aluno e vice-versa, aluno e professor, né? Que estabelecerão assim uma relação de construção de conhecimento, não é? Eles trocam e eles partilham seus olhares sobre as coisas, não é? A linguagem, elas tornam-se um dos elementos fundamentais, pois através da linguagem ocorrerá a socioconstrução, certo? E o discente, o aluno, ele perceberá o sentido da vida, certo? Principalmente quando se fala de adolescente, né, de criança, não é? Porque o adulto já tem, assim, uma visão de mundo já formada, né? Então, é lá onde organiza a mente do aluno, a consciência. Por isso que os professores, eles têm, olha, veja bem, eu aqui estou exercendo a função de professora, né? Portanto, eu tenho obrigação de estudar para saber o que devo transmitir para vocês. Até porque eu tenho que transmitir algo que adicione valor, que compense o seu momento de dedicação, não é? Então, os movimentos ocorridos dentro de uma sala de aula, eles devem estar pautados em dúvidas, não é? Pois a partir dessas dúvidas é que haverão rompimentos e construção de saberes, onde se torna a sala de aula um espaço propício para a investigação e busca de informações que condizem ao saber, sendo então um ambiente, certo, propício para que novos sentidos e significados sejam produzidos pelas pessoas envolvidas, né? Então, é interessante, eu sei que alguém pode dizer, mas não tem nada a ver essa aula com literatura de cordel. Mas tem sim, certo? Porque eu tô aqui só mandando aqui uns convites, certo? Viu? Tem a ver porque para poder a gente se situar, né? Então, um professor consciente de suas atribuições, ele entende o ambiente escolar como um desafio diário, pois a sua função dispõe de grande responsabilidade para com o aluno que está na sua frente ali, mas também para com a sociedade, tá certo? Assumindo na maioria das vezes um trabalho em condições precárias de infraestrutura. Muitas escolas não oferecem um conforto adequado para o professor, né? Dificuldades para manter relações interpessoais e desmotivação em relação à sua profissão.
em relação à sociedade, não é? O professor, ele rompe muitos desafios, tá certo? E também a gente percebe que o aluno de hoje é um sujeito estudante pós-moderno, não é, gente? Porque ele apresenta um novo tipo de subjetividade humana. Uma subjetividade pós-moderna que se caracteriza pela efetivação particular da identidade social, né? E aí, muitos alunos, eu nem sei porque se matriculam nas escolas, porque não, sabe, não assumem o seu papel. E aí o professor está tendo também grande dificuldade para poder resolver. Vamos dizer assim, é uma pedra no sapato do professor, né? E aí o professor, ele tem que buscar, sabe? Ele tem que buscar tudo que seja possível para facilitar essa relação professor e aluno, não é? E aí, por que é que nós estamos falando isso? Porque nós vamos mostrar a contribuição que o cordel pode dar no processo de ensino-aprendizagem, certo? Então, no Nordeste brasileiro, né, o cordel ele foi utilizado como uma ferramenta alfabetizadora entre as décadas de 30 e 50. Eu nem era nascida, imagina vocês, né? Se bem que eu tenho alunos mais velhos do que eu. Gente, eu tô ficando mais jovem, né? Perdendo peso, ficando nova. Ganhei, assim, uns 10 anos de rejuvenescimento. Mas mesmo assim, eu ainda não era nascida nessa época em que o cordel ele foi utilizado como ferramenta de alfabetização. Foi lá entre 1930 e 1950, no século XX, né? E trata-se de uma época em que a escola era um espaço apenas para privilegiados e não havia material didático para todos, certo, gente? Então, muitos docentes, eles utilizaram os folhetos de cordel para ensinar e incentivar a leitura, ocorrendo uma prática comum de memorização dos versos. Então, foi-se percebido que teve um grande resultado, certo? Nesse processo. O cordel, no interior, assim, nas regiões mais populares, ele era o canal por onde notícias eram veiculadas, né? E muitos poetas especializaram-se em escrever versos com caráter informativo, lidando estes com, assim, o real e o imaginário, criando folhetos que traziam expressões tipicamente nordestinas, levando parte do povo à compreensão e discussão sobre os fatos ocorridos, né, naquela região. Então, os cordelistas, quando escrevem seus versos, eles tentam abordar a diversidade cultural para expressar o sentimento, certo, que seus leitores possuem sobre o mundo,
fazendo uso de estilos e linguagem própria de cada mundo, certo? Chamada também da língua matuta. Todo sujeito, ao evoluir e se desenvolver, ele passa a ter uma interação com o mundo onde este usa as várias capacidades de se expressar. Então, a literatura de cordel é uma delas, certo? A literatura de cordel é uma delas. A escola estudou essa modalidade, né? Então, a escola é um ambiente propício para que haja a interação com os diferentes recursos que objetivem contribuir com a relação entre discente e sociedade também, né? Não só docente e discente, mas os alunos, eles levam para a sociedade o que eles aprendem na escola, não é verdade? E aí, eles trazem novas definições, metodologias e redefinindo ações para facilitar o aprendizado do aluno, né? E diante disso, a literatura de cordel, ela aparece como uma abordagem para discutir problemas políticos, históricos e sociais de determinados lugares. Então, por conta disso, facilitava ainda mais a compreensão do aluno, não é? A sociedade, certo? E o conhecimento de mundo, certo? Por isso que é importante que nós pesquisamos alguns cordéis que eles narram fatos dessa época, tá certo? E aí, através dele próprio, facilita também a nossa compreensão enquanto pesquisadores. Os folhetos de cordel, quando inseridos no universo da educação, eles precisam ser entendidos como elementos legítimos da cultura popular brasileira, com formação no imaginário de um povo e especificamente o povo nordestino, né? Portanto, o profissional da educação que faz uso do cordel em sala de aula, ele precisa estar atento às concepções contidas em tal produção para fazer um uso responsável de determinado texto, planejando bem sua finalidade pedagógica com muito dinamismo, né? Então, a literatura de cordel, ela é considerada uma manifestação popular artística que representa realidades sociais distintas, abordando-as de uma forma simples, mas também de uma forma crítica. Tá certo, gente? Ao ser inserida e trabalhada em sala de aula, certo? O cordel tem o intuito de despertar no discente interesse pela história do seu povo. Por isso que é importante a inserção do cordel na ferramenta interdisciplinar, né? Ou seja, no processo pedagógico de ensino-aprendizagem. Então, tanto desperta
o interesse do aluno pela história do seu povo, como do meio social e político, né? Instigando a ler e produzir folhetos também, né? Que produzam seu pensamento, refletindo a sua capacidade de observação e de senso crítico. O cordel, ele tem esse objetivo e tem facilidade de desenvolver o senso crítico do aluno, certo? Os temas abordados nos folhetos, eles debatem e oferecem visões sobre diferentes realidades sociais, evocando o estudo de alguns autores sobre a aprendizagem. Nós vemos que o cordel em sala de aula ele pode ser usado numa proposta socio-interacionista, certo? Ele pode trazer, né, o socio-interacionismo pode ser compreendido como uma teoria de aprendizagem, onde o foco da aprendizagem está na interação que ocorre entre o contexto histórico, social e também no contexto cultural, certo? Então, nesse caso, considera-se o conhecimento de mundo real que a criança tem para explorar as suas potencialidades. Tá certo, pessoal? Nossa! Então, gente, é isso aí. A gente, sinceramente, a gente só tem a lamentar, porque a educação já não estava boa. A educação já vinha capengando com essa questão de tirar, porque as ciências humanas, gente, tirar as ciências humanas do currículo já estava triste, né? E a educação passar a ser como está pela pandemia, tudo isso, pessoal, desmontou a educação brasileira, que já não, eu sei que foi do mundo, mas a brasileira que já não estava tão boa, né? Então, a gente sabe, conhece que os parâmetros curriculares nacional brasileiro, eles propõem um ensino contextualizado, né? Que faça uso constante da interdisciplinidade e esteja voltado para a formação do cidadão pleno, ativo em seu processo de aprendedor, de aprendiz, não é? E o cordel, novamente, ele é proposto como naquela época, entre 1930 e 1950, como um elemento para a construção de significados para o mundo do estudante. E aí, como eu estava dizendo a você, a educação já não estava boa e dessa forma remota, eu acho que o prejuízo ainda foi maior para o aluno, certo? Mas seguindo a nossa aula, a literatura de cordel, ela oferece contribuições para o meio educacional quando esta disponibiliza para o aluno uma visão sobre o mundo plural, né? Não só pelo mundo educacional, mas o mundo plural,
e propõe ao aluno questionar sobre sua posição e status social em relação ao contexto que vivencia e em posição a outros, fazendo com que o aluno encontre nessas produções textuais vozes que estimulem sua formação moral, econômica, política e sociocultural, não é? Tem uma coisa, pessoal, que eu acho que eu vou envolver o cordel. Eu tive agora um insight, certo? Porque a gente sabe que a escola, ela ensina você a ser empregado, não é? A escola ensina você a ser empregado. Não ensina você desenvolver suas potencialidades e criar sua própria vida, não é? Mas isso vai ser em outro processo que nós vamos criar, certo? Então, muitos cordelistas tratam de temas relacionados ao ensino, aprendizagem, o saber e o fazer docente e o dia a dia em uma sala de aula. Muitos folhetos já tentam retratar e discutir as mudanças no âmbito da educação brasileira ao longo dos anos, certo? Eu não sei se vocês já tiveram acesso a isso, mas Marco Aurélio com H, ele criou um cordel, que o nome do cordel é Literatura de Cordel, do Sertão à Sala de Aula, certo? E esse cordel, ele já introduz isso, ele já entra numa linha discursiva neste sentido. Gente, esse curso, ele estava hiper preparado para formar professores que utilizassem o cordel, a literatura de cordel como ferramenta na sala de aula, certo? Então, cultura e educação, ele relaciona quando dão sentido e significado às construções humanas e fortalecem os laços criados pela sociedade. Por isso que eu discordo plenamente na inexistência das ciências humanas na grade curricular, certo? Tô falando por mim, certo? Achei assim hiper esquisito e não gostei dessa iniciativa do governo federal, né? Então, Paulo Freire, né? Quando ele escreveu, não lembro o título do livro, em 1999, certo? Paulo Freire, ele definia cultura como sendo toda a produção humana fundamental para a educação, entendeu? E ele diz porque a partir dela, certo? Da produção humana, a partir dela, né, é que o ser humano, ele toma conhecimento de si e do mundo. E ele se transforma e se liberta também, certo? Então, a produção humana é fundamental. Certo? Então, diante
dessa afirmativa de Paulo Freire, certo? Então, eu acho que o cordel no ensino fundamental ele funciona muito bem, certo? No ensino fundamental. Porque o ensino fundamental é o quê? É a etapa chamada educação básica, né? Que são os 9 anos. É o Fundamental 1, Fundamental 2, né? Que é o antigo primário e o ginásio, certo? Então, na primeira fase, que é o ginásio, que é o primário, certo? Então, que são os anos iniciais, não é? Então, os alunos, eles recebem vários tipos de estímulos, não é? Através de atividades diversificadas e com fundamentos lúdicos, né? Desenvolvem a leitura, a escrita, o raciocínio lógico, não é? Leitura de imagens e sons, tudo isso é desenvolvido na primeira fase do fundamental. É o fundamental 1, no primário, né? Então, por isso que é interessante a utilização do cordel, porque facilita demais nesse processo, tanto da leitura como do raciocínio, né? Ele aprende com mais facilidade as imagens, porque você sabe que a capa do cordel, ele é como se fosse a líade da notícia. Eu que estudei jornalismo, né? Eu passo essa informação com segurança para vocês, que o primeiro parágrafo de cada notícia, que é chamado líade, ele já passa a informação de tudo que vai ter na notícia, né? Então, ela é a parte fundamental da notícia. É como a capa de cordel, ela transmite isso. Como o cordel, ele foi criado com a intenção de disseminar a notícia, de informar os fatos, a capa tem essa função. Quando você olha a capa, você já entende a história do cordel. O título diz alguma coisa, né? E a figura de capa, ela relata o restante da história. Você já entende, já abre o cordel entendendo o que vai acontecer, o que vai ser passado ali, não é? Então, a segunda fase do ensino fundamental, que é o antigo ginasial, chamado os anos finais, né? Os alunos têm a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos e continuar a desenvolver as suas habilidades, identificar os seus objetivos de vida, os seus talentos, né? Então, o ensino fundamental, ele pode apropriar-se do cordel como um recurso de divulgação de arte popular, certo? Com um universo de ideias culturais propícia ao modelo interdisciplinar, certo? Então, estudiosos de educação e curriculistas consideram o folheto de cordel como um objetivo que deve ser estudado e valorizado no seio da escola, certo?
Infelizmente, nós observamos que existe a ausência de cordéis com finalidade didática disponíveis para distribuição nas escolas, né? Porém, quando este é encontrado e disponibilizado para ensino e aprendizagem, a partir de um planejamento e projetos, né? Nós vemos alunos, certo, gente? Por isso que nós devemos incentivar que aconteça isso. A implementação do cordel na sala de aula, ela necessita da apresentação dos folhetos, discussão sobre as origens deste, certo? E propagação, mas é importante, tá certo, gente? Porque vai desenvolver a capacidade do aluno, certo? Tem um autor chamado Antônio Carlos Barreto. Não sei se tem de Oliveira antes, Antônio Carlos de Oliveira Barreto, ou é só Antônio Carlos Barreto. Eu sei que ele tem um cordel intitulado Uma Experiência de Cordel na Sala de Aula, certo? E ele mostra que durante o ensino fundamental, o processo de ensino-aprendizagem ocorre quando o aluno está apto a apropriar-se de experiência do seu dia a dia e o universo escolar oferece condições de ajudar ao aluno a desenvolver-se dentro deste contexto, certo? O folheto de cordel, ele aparece como um recurso capaz de contextualizar a realidade do meio vivenciado pelo aluno com o discurso apresentado pelas ciências humanas, por exemplo, certo? Afirmando a poesia popular como elemento da cultura popular brasileira, capaz de oportunizar ao sujeito sua formação de identidade enquanto cidadão que vive em um país multicultural, certo? Por isso que é importante. Eu estou vendo aqui, nós já estamos com 45 minutos de aula, né? Pessoal, eu quero pedir para vocês, hoje uns alunos falaram comigo, olha Rita, nós estamos sendo muito cobrados na escola, que são professores, nós estamos sendo muito cobrados na escola. Essa modalidade de aula remota, ela assim dobrou, triplicou os esforços da gente, porque a gente que tem prática na sala de aula apenas vai para a sala de aula e dá aula e tudo mais, mas na modalidade remota é muito trabalhosa e eu sei que eu estou trabalhando aqui com pessoas adultas e estou sofrendo a beça, né, gente? É um dinheiro suado esse aqui, certo? E você vê, né, que não é fácil essa modalidade de ensino, principalmente para crianças, que muitos não têm nem acesso à internet, e eu sei que a dificuldade está grande, e eu conversei com essas pessoas e a gente fez o compromisso de eu finalizar a gravação das aulas até sexta-feira e elas fechando o ano letivo delas, me procuram para a gente concluir o curso
entre nós, porque o interesse delas é realmente aprender, é realmente ter acesso às informações que estão sendo transmitidas na aula, certo? Então, elas vão, posteriormente, ao fim das gravações, elas vão ler, assistir às aulas, vão cumprir com as atividades e aí vão produzir também, né? Diante do que nós ensinamos aqui. Então, a gente combinou isso. E lá para o final de janeiro é que nós vamos concluir com elas. Mas nós vamos fechar as aulas até sexta-feira, certo? Então, pessoal, como eu ia dizendo no ensino fundamental, que inclusive essas professoras que falaram comigo são professoras do ensino fundamental, essa aula é riquíssima para elas, né? Então, no ensino fundamental deve ser um espaço que possibilita ao aluno realmente saberes que este possa interpretar a vida, né? O mundo em que vive. O cordel, nesse sentido, ele pode ser utilizado como uma ferramenta para a prática de leitura e escrita, induzindo dessa maneira que os alunos entendam situações do cotidiano e façam uma interpretação coerente da realidade dele, né? Certo? A gente sabe que o desafio dos professores é grande. E aí, gente, nos sertões nordestinos, né? Nos sertões nordestinos tem muitos folhetos que são úteis nesse processo, tá certo? Porque os poetas populares que escrevem a literatura de cordel, eles interpretam muito bem as realidades sociais, né? Com base nas informações divulgadas pela mídia. Pronto, eles utilizam também as informações da mídia no dia de hoje. Naquela época, inicialmente, eles eram a mídia, né? Antigamente, os poetas, os produtores de literatura de cordel, os criadores de cordéis, eles eram a própria notícia, eles eram a mídia. Hoje, eles absorvem as informações da mídia e inspiram discussões sobre as mais variadas esferas, desde modificações da educação até questões políticas e econômicas, na verdade, né? Agora, uma coisa que merece nós introduzirmos na literatura de cordel é o ensino de ganhar dinheiro, não é, gente? Porque a escola não ensina a ganhar dinheiro. E já que esse método, utilizando o cordel como ferramenta de ensino, não é? Então, se nós utilizarmos, né, uma sugestão, as escolas de empreendedorismo, as escolas de
escolas de vida, né, gente? Que é uma necessidade que nós temos no Brasil. Se não me engano, existe uma única na cidade de Curitiba, escola de vida, certo? Eu não sei se vocês têm conhecimento, mas pode pesquisar que existe na cidade de Curitiba uma escola de vida, onde os professores eles ensinam a você criar a sua própria vida, independente de CLT, independente de carteira profissional. Você cria o que você tem dentro de si como meio de vida, né? Você desenvolve os seus talentos através do estímulo da escola de vida, certo? Então, a poesia também ela pode ser utilizada, pode ser uma ferramenta metodológica, né, para isso. Então, gente, os poetas populares, eles fizeram isso. E no folheto intitulado Nos Caminhos da Educação, se eu não me engano, é do poeta Moreira de Acopira, né? De Acopiara. Moreira de Acopiara, né? Ele ressalta a importância da educação e destaca em seus versos Paulo Freire, né? Cuja proposta educativa era de transformação social através de um ensino problematizador que torna o aluno um sujeito emancipado. E o que é emancipado? Emancipado é independente, totalmente independente da política, das ideologias, né? Então, tem uma estrofe desse verso, desse folheto, que diz assim: como disse Paulo Freire, um homem muito sabido, educação e cultura dão à vida mais sentido. E educar é libertar de uma vez o oprimido, certo? Então, a Copiara, como ele era conhecido, criou esse folheto em 2003, viu, gente? Então, é bem verdade que o cordel, ele é considerado uma prática cultural e social que, através de problematização das questões apresentada em seus folhetos, pode colaborar para a construção do conhecimento, sim, fazendo com que o indivíduo posicione-se em relação à sociedade, certo? E este passa a ser multisciente, certo? Ele vai fazer ciência, né? Quando proporciona uma inter-relação com as diversidades, reconhecendo o significado destas e valorizando as identidades formadas a partir da articulação entre as diferenças dos grupos sociais, tá certo, gente? Então, eu diria para o professor de português, em especial, certo? Em especial, que o cordel, ele é um grande aliado ao ensino da língua portuguesa, certo? E a linguagem escrita
é um dos meios de transformação para o ser social, né? Uma vez que este utiliza tal caminho para ter acesso ao conhecimento, formando-se assim um indivíduo letrado, né? Um indivíduo intelectualizado. Então, a literatura de cordel é um elemento muito expressivo da cultura popular brasileira, principalmente aqui no Nordeste, né? Seus folhetos, com seus versos, rimas, temas variados, eles podem ser usados como estratégia para melhorar a leitura e aperfeiçoar, facilitando ainda a comunicação e a compreensão. Assim, quanto mais o aluno tiver acesso à linguagem e suas variadas representações, certo? Inteirando-se delas, certamente ele estará com uma melhor qualificação para entender a sociedade e conviver com esta sociedade atuando nela, né? Eu não lembro quais foram os autores que escreveram Gramática em Cordel, certo? Se eu não me engano, era Zé Maria que escreveu Gramática em Cordel. E tem outro, Lições de Gramática em Versos de Cordel, que eu também não sei quem é o autor, certo? E a gente sabe que com o fenômeno da globalização se faz necessário o conhecimento de diferentes modos, de diferentes mídias e o acesso a diversas linguagens que deverão acontecer através de gêneros textuais, né? Então, cada gênero textual, ele possui, assim, suas caracteres heterogêneas, certo? Pois elas possuem capacidades diferentes de especificar determinados objetos. E a literatura de cordel é um desses veículos, né? Certo? No livro A Gramática de Cordel, do escritor paraibano Janduí Dantas, certo? Janduí Dantas é de Patos, né? Se eu não me engano, Janduí é irmão de João Maci. O livro A Gramática no Cordel dele, né? É aqui de Patos. Foi utilizado para explicar de forma lúdica a semântica, a fonologia e a sintaxe, certo? Tem um verso que diz assim: o emprego dos porquês o emprego dos porquês há quem ache complicado. Há porquê de todo jeito, porque junto, separado, com acento, sem acento, há porquê para todo agrado, certo? E aí a gente sabe que porque junto e sem acento é perguntando, porque com acento é quando substitui motivo e por aí vai, né? E ele explica tudo isso no cordel dele. É Janduí Dantas, é irmão de João Maci Dantas, que organiza congressos de cordéis no Nordeste inteiro, né? Então, pessoal,
A matemática também, ela pode ser estudada no cordel. E tem, a gente já viu de César, César não sei de que tem um cordel chamado o Cordel da Matemática, certo? Tem também de Ana Raquel Campos, um cordel que é um cordel infantil, né? E o título é Contando a História dos Números, certo? Que também pode ser utilizado na aula de matemática. É bem interessante isso, viu, gente? Então, o cordel também na aula de ciências, eu quero lembrar, eu estudei um cordel de ciência que é de Ildemar de Araújo Costa. Eu não sei de onde ele é, esse cordelista, mas ele diz assim: a ciência leva o homem ao passeio espacial, mas o que fica na terra sofre uma fome infernal. A mortandade infantil tem crescimento sutil, sem cura para este mal. E aí ele já está falando, né, gente? Ele já está trazendo questionamentos sociais para o seu discurso. Ele está vendo aí, ele está já envolvendo a política social, as políticas públicas, a falta de políticas públicas, não é? Ele está trazendo o desenvolvimento da ciência e o avanço dela através do homem, né? Nós podemos observar nesse cordel que proporciona um questionamento político, social, cultural, tecnológico, científico, né? Ele envolve muita coisa apenas nessa estrofe, né? O cordel também ele pode ser utilizado como um recurso didático no ensino da história, né? Porque o cordel, aí você já vai encontrar muitos cordéis antigos que tem essa função, porque eles narraram épocas, né? Épocas históricas, como a Guerra dos Farrapos, o coronelismo, o cangaço, né? Então, a literatura de cordel inserida na sala de aula como ferramenta de estímulo da leitura, ela alcançará bons resultados, estimulando análise, discussões, através de discussões comparativas entre a linguagem antiga e a nova linguagem, tá certo? Gente, nós já passamos de 1 hora a aula, certo? Então, o uso do cordel também pode ser utilizado como instrumento didático nas aulas de geografia. Então, enfim, em todas as disciplinas, sejam humanas, certo? Seja qual for, o cordel ele pode ser utilizado. Você pode estimular o aluno a produzir o cordel, um cordel diante do que se estuda na sala de aula, do que ele aprendeu, tá certo? Então é rico demais. É uma ferramenta muito rica para desenvolver em sala de aula, tá certo, gente?
nós vamos estudar amanhã alguns autores, certo? Autores, assim, a biografia de alguns autores. Tá certo? Porque hoje nós concluímos o que nós começamos ontem, né? Sobre a literatura de cordel na escola, certo? E eu acho que teve um conteúdo bom, um conteúdo, mas a gente previa fazer aulas bem práticas, mas sem alunos presenciais não tem como, né, pessoal? Então amanhã a gente vai ver um pouco sobre a biografia de alguns autores, alguns poetas, principalmente os primeiros poetas. Ontem também a gente viu um pouco sobre o cordel, a mulher no cordel, né? Principalmente na nossa região, no nosso estado. E a gente conheceu algumas figuras, certo? E amanhã nós vamos ver, assim, a biografia de alguns autores antigos e de alguns autores novos, certo? E pelas aulas práticas, eu gostaria que vocês produzissem quem fez a atividade de ontem, classificando o cordel do aluno Sanché Lacerda, certo? Façam isso, quem tiver tempo, e mande para mim, tá certo? E hoje, a atividade de hoje é você escrever o que você entendeu sobre a metodologia que poderá utilizar a literatura de cordel como ferramenta no ensino-aprendizagem, certo? Principalmente na sala de aula, tá certo? Então, um beijo no coração de vocês. Nós já alcançamos, eu acho que mais de 70 minutos de aula, né? Então, muito obrigada.